Olá, sejam muito bem-vindos ao Hematotalks, as nossas conversas, nossos cafés. Hoje, eu e a Thaís, a gente trouxe um assunto que foi uma solicitação, foi um pedido de uma seguidora, uma paciente. Então, realmente, comentem, porque a gente atende a pedidos. Sim, Para mandem as falar, mensagens, as dúvidas, os questionamentos. pra gente falar de linfoma de células T. A gente realmente estava devendo. Fazia um tempo que a gente não falava, a gente falou em alguns outros episódios, mas menos aprofundado, menos específico. E aí ela veio pedir, e aí ela pediu pra gente falar especificamente de linfoma de células T anaplásico. Bom, então, para falar sobre linfoma não Hodgkin T, anaplásico de grandes células, ALK positivo ou negativo, a gente vai entrar numa entidade, né? Linfomas T são linfomas raros, então são menos difundidos e talvez seja por isso que ela tenha trazido. E a gente pode dividir eles, do ponto de vista categórico, para depois a gente esmiuçar um pouquinho, em 3 anaplásicos, né? Então, a gente tem anaplásico de grandes células ALK negativo primário cutâneo, que é uma doença indolente, fácil de tratamento, geralmente localizado na pele, uma doença primária da pele. A gente tem o linfoma anaplásico de grandes células associado à prótese de silicone, né? Associado aos implantes mamários, que já foi tópico de um episódio nosso, né? Que vale a pena E voltar. até vale dizer, assim, só um parênteses, a gente vai aprofundar, que o nome, né, é até BIA, né, porque é Breast Implantation Association, né, Implant Association. Então, a gente traz o nome da mama, mas ele não necessariamente seja da mama. Ele poderia ser vinculado a qualquer outra prótese de Sim. silicone. Ele pode ser silicone, ele pode ser em outros locais, glúteo, pode ser associado inclusive a telas de herniorafias, enfim, Na associado a verdade, material exógeno, é um né? corpo estranho. Isso. Então, também de fácil tratamento, é um linfoma mais indolente, que responde ao tratamento, mas eu acho que o foco principal de hoje é o linfoma anaplásico de grandes células, ALK positivo e negativo, que é a doença nodal, é o nodal. Então, é a Que forma dá no linfonodo. exatamente, do linfonodo, que é uma doença sistêmica, né? Diferente do cutâneo, que é uma forma localizada, até o associado à prótese silicone, que também é uma outra forma localizada. Inclusive, eles são geneticamente parecidos. Hoje a gente vai focar no anaplásico nodal. Então, para a gente falar do nodal, a gente está falando de uma doença que nasce no sistema linfático, então, a doença primária do linfonodo, né, que vai infiltrando as outras células. E a gente tem 2 outras classificações, né? Dentro desse anaplásico de grandes células, ele pode ser ALK positivo e ALK negativo. Então, quando a gente fala desse nome super complexo, né? Então, linfoma não Hodgkin, primeiro. T, de células T. Aí depois anaplásico de grandes células. ALK positivo e negativo dá um nó, né? Uma paciente minha falou, doutora, quando você falou linfoma, eu já parei de entender. Então, assim, Parece que é nome de príncipe, né? exatamente. Mas ele é super importante pra gente, porque a gente consegue subtipificar as características. Aí fala um pouquinho pra gente sobre o que é esse ALK, né, que a gente Ótimo. fala tanto. Então vamos lá. Então, assim, essas categorias, como você estava falando, o anaplásico, uma das assinaturas do anaplásico é o CD30, que é um marcador de linfócito T, e é altamente expresso no anaplásico. Então, essa já é uma das primeiras assinaturas do anaplásico. Depois vem o ALK. O ALK é uma tirosina quinase que a gente observa em células neurológicas fetais, mas que aqui é anômala. E aí, quando a gente tem essa expressão, então, do ALK, a gente vai ter um subtipo de linfoma, e quando a gente não tem essa expressão do ALK, a gente vai ter outro tipo de linfoma. E o que que vai mudar, né? Então, você ter essas mutações, elas vão justamente. E qual é o princípio de uma neoplasia, de um tumor? É você aumentar a proliferação da célula, fazer então com que essa célula se prolifere mais, que ela sobreviva mais, como também que ela Se esconda se do. esconda do nosso sistema imune, que Isso. deveria ser apto a justamente ver essas células erráticas e já erradicar essas células e não tá erradicando. Então, ela tem basicamente essas 3 categorias, né? A célula tem que proliferar muito, ela tem que sobreviver e ela tem que enganar o nosso sistema imune. E esse ALK a gente observa, assim como o CD30, por imunistoquímica, que é a Isso. reação da patologia.
Quando o linfoma anaplásico de grandes células, ele tem ALK positivo, ele é até mais fácil de diagnóstico, já que ele tem 2 marcadores muito clássicos, como você falou, o CD30 e o ALK. Quando ele é ALK negativo, geralmente é um diagnóstico de exclusão, um pouco mais difícil, né, Uhum. nessa categoria. Então, ele tem Pode. que ser descartar as outras Isso, entidades. exato. E hoje em dia a gente já consegue, através de 2 outras proteínas, que não são tão utilizadas na prática clínica como o CD30, como o ALK, como o CD4, o Ki67, né, que são marcadores prognósticos, que é o DUSP22 e o TP63. O DUSP22 dando uma característica mais próxima do ALK, enquanto que o TP63 um pior prognóstico. Mas a gente falou aí de nomenclaturas, de classificação da Organização Mundial de Saúde, mas eu acho que para o paciente, ele vai receber toda essa carga de nomes, e era o que a gente estava tentando traduzir. Mas o que eu queria trazer antes disso, que essa é uma doença linfoproliferativa, que cursa com aumento dos linfonodos. Essa é uma doença que frequentemente tem febre, sudorese noturna, perda de peso, então é uma doença sintomática, Sim. né? Os sintomas B são frequentes, a perda de peso ela é frequente, o aumento do linfonodo é frequente. E vários, né? Vários linfonodos. Então, é uma doença que também se apresenta no que a gente chama de estadio 3 ou 4. Então, Isso vai bem interessante se você falar apresenta de uma forma mais agressiva, diferente da mama, da diferente do pele. cutâneo. Isso é muito interessante você falar, porque esses dias eu recebi um paciente e aí ela falou assim: é um linfoma anaplásico de grandes células ALK negativo, tem um único linfonodo. Eu falei, é alguma coisa errada, não é pra ser essa doença, tem que se apresentar de forma sistêmica. E por isso a importância da gente conhecer a doença lato Sim. sensu, né? Então, ela se apresenta dessa forma, o diagnóstico, ela é feito, esse diagnóstico comprido, com esse nome, todas essas características, ele é feito por biópsia, mas imunistoquímica precisa de um patologista experiente, ou seja, Sim. um hematopatologista, tá? Porque senão ele não consegue chegar todos esses marcadores diagnósticos e dar o nome adequado que vai cursar objetivamente com um tratamento melhor, né? E mesmo tudo isso, eles são doenças muito raras, então é difícil para quem não vê de um todo, né? Por isso que é importante centralizar em centros acadêmicos. E, assim, tem o registro, né? A gente tem o registro de linfoma de células T do Brasil, que o Dr. Chiattoni é realmente o head desse projeto, e também o projeto O- mundial, né? Desde a associação junto com a América Latina, como também de outros países. E tudo isso é justamente para a gente entender. E eu falei agora do projeto, porque nesse projeto do linfoma de células T, a gente justamente foi rever os casos e muitos casos não eram, né? A gente tem alguns diagnósticos ali que faz realmente então a diferenciação diagnóstica com linfoma de Hodgkin, por exemplo, que também expressa CD30. Então, por isso que ter um médico assistente que pelo menos que primeiro leve informação para o patologista, ó, o paciente tem essa apresentação clínica, esmiuçar, porque isso ajuda muito o patologista. Sim. Um patologista que seja um expert também em hemato. E depois, a discussão. É super válido, né? Cada vez a gente discute mais pra justamente falar, olha, igual você comentou, esse paciente só tem um linfonodo, tem certeza que é T? Não, esse paciente, sei lá, é mais jovem. O jovem a gente espera mais o ALK positivo, o Sim. paciente mais velho a gente espera mais o ALK negativo. Então, confrontar a epidemiologia com a clínica e com os exames complementares. E trazendo os dados desse projeto. Então, a gente falou que os linfomas T são raros, né? Ele corresponde a mais ou menos 10 a 15% dos linfomas não Hodgkin, de uma maneira geral. Do ponto de vista epidemiológico, no Brasil, a gente tem o linfoma de células T periféricas como mais frequente, que é o mais frequente no mundo inteiro. No Brasil, o anaplásico é o segundo subtipo mais frequente, mas na América Latina como um todo, o mais frequente é a ATL, depois do linfoma de células T periféricas, o segundo mais frequente é a ATL, seguido com NKT, especialmente por causa da prevalência da América Central, né, e da alta prevalência do HTLV e do EBV. Mas no Brasil, o anaplásico ele é muito representado dentro desse escopo de 10 a 15%, tá? Então, é muito importante os registros porque ele traz informações sobre as nossas populações, Sim. a importância da testagem do EBV, do HTLV, dessa interface com o patologista. E fazendo os estudos de registro, é que a gente também descobre os nossos gaps, né? Uhum. Onde a gente precisa intervir mais, o que a gente precisa melhorar, o que a gente ainda não sabe, o que a gente precisa tentar descobrir. Então, levanta também muitas hipóteses. Então, a gente saiu de uma suspeita de doença linfoproliferativa, chegou que era um linfoma T, fez o diagnóstico e o passo seguinte é, e agora eu vou tratar, né? Então, eu tenho
a boa notícia de falar que dentre os T's, o que mais evoluiu nos últimos 10 anos foi o anaplásico de grandes células. A gente tem um estudo dirigido, né, determinado para ele, que é o Echelon, né, o Echelon 2, que é a testagem de um anticorpo droga conjugada com quimioterapia. Que Eu é vou o esmiuçar um pouquinho, que é o brentuximab vedotina. Antes Então, CD30. antes CD30. Então, assim, o tratamento ideal é que seja em centros especializados também, porque esse não é um linfoma tão comum para que seja adequadamente diagnosticado e o melhor tratamento é baseado no melhor diagnóstico. A gente tem 2 tratamentos primordiais, né, que é o BVCHP, justamente do Echelon 2 que eu falei, e o CHOEP. Então, vamos tentar falar um pouquinho desses 2 estudos que são a base para a gente tratar esse paciente com linfoma anaplásico. Então, vamos colocar aí numa linha do tempo, como foi. Então, assim, toda doença rara, ela pega carona com alguma doença, né? Então, o T sempre pegou carona com o linfoma B. Então, a gente pegava o que a gente conhecia do B e aplicava no T. O backbone, né, do tratamento do B é o famoso CHOP. Aí depois veio o rituximab. Ciclofosfamida, né, doxorubicina, vincristina e prednisona. É um Isso. combo dessas drogas. Dessas letrinhas que são quimioterápicos. E aí depois, nessa linha do tempo do B também vieram os anticorpos, mas a espinha medular ali, né, a espinha desse tratamento, o backbone desse tratamento é o CHOP. E aí o CHOP era muito empregado no T. Só começaram a ver, poxa, é uma doença mais agressiva que o B. A resposta, a gente não vê a mesma resposta no B. Vamos tentar intensificar um pouco mais? Vamos colocar mais químio pra gente tentar melhorar as nossas respostas? E aí veio o CHOEP, que é a adição do etoposídeo. E, de novo, doença rara, difícil da gente fazer estudo. Então, a gente, além de pegar carona no B, a gente tem muitos estudos que são estudos retrospectivos. Pequenas cortes, retrospectivos, populações relacionadas. Misturava todos os subtipos de T. Se a gente pegar estudos mais antigos ainda, se a gente for hoje rever a patologia, com certeza tem ainda diagnósticos equivocados também no meio. Mas a história do CHOEP foi que sim, é um protocolo mais intenso. E aí ele tinha agregado valor nos pacientes que eram anaplásicos, nos pacientes jovens. Então, era menor, ele só tinha ganho de sobrevida livre de progressão, ou seja, tempo para o próximo tratamento ou para progressão, em pacientes menores de 60 anos, DHL normal, e somente para anaplásico, né? Que é o subtipo de melhor prognóstico dentre os T's de uma maneira geral. Então, e ele é CHOEP 14, muito mais intenso, difícil de ser executado. E muito mais tóxico, sim. Então ele era mais eficaz, mas ele também era mais tóxico. Difícil de ser executado. E, inclusive, por isso que os pacientes mais jovens que se beneficiaram mais, porque conseguiam aguentar mais esse tratamento. Então, por anos, a gente ficou entre o CHOP e o CHOEP, né, sem um estudo randomizado, que é um estudo que a gente considera gold standard, o seu padrão ouro, que é estudo fase 3, randomizado, duplo cego, né, que é o padrão ouro da medicina baseada em evidência. Então, aí a gente teve o Echelon 2. Que foi, então, já um grande avanço para o T. É um estudo com todas essas características que você falou, voltado para essa população, não pegando mais carona, em primeira linha. E aí, o quanto é difícil, né, você randomizar, então, esses pacientes. Esse estudo, ele foi de 2013 a 2016, então, se a gente pensar quando esse estudo foi desenhado, ele já tem aí 12, 13 anos de quando ele foi desenhado. Demorou 3 anos para conseguir incluir, mas ele realmente incluiu mais do que 200 pacientes em cada braço. Então, foi um estudo bem robusto. E é um estudo que é muito, muito importante. A primeira vez que eu li esse estudo, eu falei, gente, mas por que não tem mais anaplásica de células T periféricas, né? Que teoricamente é o mais comum. E muito mais, né? Muito mais. Porque ele foi desenhado para tal. Ele tinha o objetivo incluir pacientes mais anaplásicos, apesar de potencializar ou possibilitar os outros subtipos. E vamos explicar por quê. Por que o anaplásico tinha sido justamente uma solicitação, né, do grupo europeu de incluir mais anaplásico. E também porque o melhor dos linfomas, então, seria a possibilidade de você ter respostas mais significativas para esse grupo de pacientes. Porque aqui eles justamente estavam testando o brentuximab, que então, como a gente falou, é um anticorpo droga conjugada com anti-CD30, com a vedotina, que é mais expresso no linfoma anaplásico. Aí a gente espera 100% de expressão. Na época, a gente ainda não tinha os dados de que o brentuximab performa bem também, com baixas expressões. Então, aqui tinha um corte de 10, se eu não me engano, de expressão. E aí, como anaplásico, a gente tem 100%. Então, eles falaram, vamos incluir mais, porque talvez esses pacientes vão se beneficiar mais. Incluiu-se outros subgrupos,
de linfoma T, e a gente deve lembrar que o estudo não foi desenhado para avaliar a resposta em cada subgrupo. Então, se era Sim. anaplásico, se era NOS, se Ele foi era desenhado para anaplásico somente. Os angioimunoblástico, outros que era a foram... classificação da época, não foi. Mas realmente a gente tem o grosso da população sendo anaplásico. E E o aí fala estudo... então da combinação. Tá, então assim, é um estudo randomizado, como eu falei, fase 3, que compara brentuximab vedotina com o backbone CHP, que é ciclodoxo e prednisona, tirando a Tira a vincristina vincristina. por causa da neuropatia que tem da vedotina, né? Comparado com o CHOP, foi randomizado, e esse é um estudo que tinha como objetivo sobrevida livre de progressão, ou seja, tempo para progressão, estudo positivo desde o começo que ele foi mostrado, mas surpreendentemente nem era o objetivo principal do estudo inicial, mas ele teve ganho de sobrevida global. Então, não há dúvidas que para anaplásico a combinação BV-CHP é a melhor. Enquanto que nos outros subtipos, que não é o escopo dessa discussão de hoje, a gente sabe que tem benefício, mas não tem estudo dirigido. Para anaplásico, ele é considerado nível de evidência 1A, ou seja, a melhor evidência científica que a gente tem. E aí, eu vou trazer então também um pouco de história. Quando a gente estava no evento do T-Cell, né, que é um fórum que tem lá nos Estados Unidos, e vem especialistas de várias regiões, tem tudo ano, geralmente nessa época do ano mesmo, tinha sido apresentado em 2019 o estudo, e aí teve essa conferência depois, e aí eu lembro que eles questionaram, vamos aqui levantar a mão, quem vai usar para anaplásico? Aí todo mundo levantou a mão. Bom, quem vai usar para outros subtipos? E aí gerou-se dúvida, justamente porque não era o endpoint primário do estudo ver subclassificações e esses outros linfomas correspondiam à menor parte. Depois, outra pergunta. E a gente vai continuar transplantando ou não transplantando esses pacientes? Como que era antes da vinda do BV-CHP? A ideia era sempre fazer uma químio, então CHOP, deixar esse paciente em remissão e transplantar. E aí o transplante ele vinha como consolidação daquela E aqui é resposta, transplante autólogo, né? Só pra gente deixar ou claro. seja, do próprio paciente. Aí quando veio o BV-CHP, e aí a gente vai continuar transplantando ou não? De novo, o estudo não foi desenhado para isso. Então, transplantar ou não era uma decisão do investigador. A gente não randomizou de novo. Então, o Sim. estudo não tem essa resposta. Mas o que o estudo respondeu é que teve mais pacientes que transplantaram. Por quê? Porque teve mais pacientes que entraram em remissão. E aí, com isso, você possibilitou que mais pacientes transplantassem. Do ponto de vista teórico, hoje em dia a gente ainda continua indicando transplante autólogo no benefício da dúvida, né, que eu costumo falar. Então, a gente não tem estudo head-to-head para ver se, até tem estudos em andamento, se vale a pena transplantar todo mundo, especialmente os de baixo risco, de risco intermediário. Mas como a gente ainda não tem, o ideal é que a gente ainda faça transplante autólogo como consolidação nos bons respondedores, porque isso em estudos retrospectivos demonstrou menor chance de recaída, maior intervalo sem doença, então a gente ainda continua indicando, exceto o anaplásico de grandes células, ALK positivo, muito baixo risco, muito jovem, que você pode deixar para, de repente, uma recaída. Mas, de uma maneira geral, o ideal é que a gente ainda nessa linha do tempo do diagnóstico adequado, dos sintomas do diagnóstico e do tratamento, que a gente ainda continue fazendo BV-CHP por 6 ciclos, ou CHOEP, dependendo no SUS, por exemplo, que a gente não tem brentuximab, seguido do transplante autólogo de medula óssea em primeira remissão, tá? Agora, se esse paciente não respondeu, a gente sabe que o ALK anaplásico, ALK positivo, tem altas chances de cura, é a melhor curva que a gente tem. Então, assim, a gente consegue ter grandes respostas, 60%, 70% de resposta na primeira linha, ao passo que o ALK negativo tem uma perda, exceto o DUSP22, e o ALK negativo, ele tem uma chance de recaída. Então, de ser um refratário primário, ou seja, nunca ter tido resposta, ou ter uma resposta muito fugaz. Nesses pacientes, a gente ainda considera uma necessidade não atendida. O ideal é que a gente sempre coloque esses pacientes nos estudos clínicos, que infelizmente ainda são poucos no Brasil. Até a gente tinha um naval aberto, fechado, então assim, ainda tem pouco estudo clínico, mas a gente tem uma droga já aprovada, que é o belinostat, é um inibidor de JAK-STAT, como você falou, o ALK, que é um grande ativador da via STAT, que é a proliferação, então ele age exatamente nessa via de aumentar a morte celular, é uma imunoterapia, né, age nas vias de sinalização, e é ponte para um transplante halogênico, ou seja, numa segunda resposta, esse paciente precisa fazer um transplante halogênico.
Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente começa a tratar esses pacientes, a gente tem uma intenção curativa. O ideal é que a gente chegue à cura desses pacientes, né? Então, vamos recapitular. A gente, então, tem alguns subtipos. Primeiro, a gente vai estratificar se ele é ALK positivo ou ALK negativo. O que é positivo tem um Bom melhor prognóstico. desfecho e tem um subgrupo que poderia não ir para transplante como consolidação. Depois, no ALK negativo, a gente tem essas ferramentas do DUSP22 e do TP63. O DUSP22 positivo também infere um prognóstico melhor e muitas vezes esses pacientes são semelhantes ao ALK positivo e aí a gente também pode discutir transplantar ou não para esses pacientes que são positivos. Depois a gente tem o TP63, que aí é 63, e até vou falar 63 para não confundir, Com 63, 5-3. 53, que ele agrega um pior prognóstico. Então, a gente fala dos que são positivos e os que são triplo negativos, que seria ALK negativo, DUSP2 negativo e o TP63 negativo. E o TP63 positivo, um pior prognóstico. Então, a gente vai colocando em linhas de respondedores. E aí, como você falou, quando eles entram em remissão, a gente transplanta autólogo. Se porventura você não conseguir colocar esse paciente em remissão e ele precisar de uma outra linha de tratamento, que o que a gente tem aprovado de diferente é o belinostat, aí a ideia é ir para um transplante halogênico. Sim. Aí a gente pula o autólogo, diferente do que a gente faz nos Bs, por exemplo, e vai direto pro halogênico. Ou também, se esse paciente fez um autólogo, entrou, ficou com a doença controlada, e aí depois essa doença veio voltar, a gente também tem o uso do transplante halogênico. Eu acho que é muito importante que a gente desenhe a história para saber. Nos Estados Unidos a gente tem outras drogas aprovadas para esse cenário mais desafiador que é no refratário recidivado, que é a romidepsina, pralatrexate, que a gente espera que chegue, né? Assim como os novos estudos clínicos. Ainda é um linfoma muito desafiador, mas diria que dos T's é o que a gente teve maior avanço, porque a gente tem estudos melhores, mais robustos e tem um terapêutica com ganho de sobrevida global em relação ao tratamento padrão anterior. Então, acho que é o único que a gente pode ter muita segurança de que a gente evoluiu nos últimos 10 anos, ao passo que os outros ainda estão numa fase anterior a esse. Não tem estudos randomizados, fase 3, leia-se o linfoma de células T periféricas, o TFH, que era o antigo angiminoblástico. Então, esse é o linfoma dentre os T's que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com a condução e com a indicação. Mas lembrando que a gente está diante de uma doença rara, que precisa de um centro especializado para o segmento de tratamento. Aí, assim, alguns lembretes, né? Do BV-CHP, a gente viu todo esse ganho de eficácia, e aí o que a gente tem que ter cuidado, prestar atenção para manejar é neutropenia e neuropatia. Neutropenia, com certeza, assim, já durante o estudo já se aprendeu que precisa usar fator de crescimento, não tem como não usar. E aí já aprendeu a manejar. A neuropatia, a gente veio aprendendo, então, desde questionar mais ativamente o seu paciente para ir ajustar a dose durante o tratamento, como também depois. A gente sabe que essa neuropatia, na grande maioria das vezes, regride, talvez de uma forma mais lenta mesmo, então demora ali às vezes uns 2, 3 meses para regredir, mas a grande maioria dos pacientes regride. Mas acho que a chavinha é a gente pensar nela e já buscá-la ativamente para não deixar lá pro final e falar, putz, perdi o Que aí time ela de pode ter ser ajustado a dose. reversível. E aí ela pode ser reversível. E da neutropenia a gente pode usar fator, e na verdade é mandatório que se use fator desde o Mandatório, começo, não tem como né? fazer sem. E acho que também o que a gente ainda tem muito a aprender, e eu justamente estava estudando agora por conta desse episódio, todas essas subclassificações que a gente falou. Então, o ALK foi uma, depois a questão do DUSP22 e do TP63, que estava super claro, e hoje também tem um questionamento se é assim mesmo. E o que, de novo, pegando a carona do B, a gente tem visto no T de sequenciar melhor ele, fazer sequenciar RNA, e aí a gente ter, então, outras subclassificações. O que isso vai traduzir na prática? Não sei ainda, mas a ideia sempre é que a gente ache subgrupos, para aí depois achar tratamentos e aí, como você fala, tratar os Diferentes e desiguais de desiguais. forma diferente, né? E não ficar tratando todo mundo igual. Esse ainda é o desafio do T. E, de novo, os estudos de registro são extremamente importantes, mais importantes ainda nas doenças raras. É um trabalho de formiguinha, mas para a gente identificar esses gaps. E acho que tem realmente
muita coisa a avançar ainda no T. Deixem suas dúvidas, sugestões. Vejam, uma dúvida gerou um episódio, a gente convida vocês a A deixarem gente outras dúvidas. espera que tenha sido esclarecedor para essa pessoa, a gente também espera que a jornada dela dê tudo certo, que ela seja curada, e se porventura ela precisar de outros tratamentos, que Há ela, possibilidades. que ela veja que tenha possibilidades. E a gente também espera que todos os outros pacientes recebam benefício desses tratamentos. E que gostem desses episódios, que a gente espera que tenha esclarecido. E é isso, a gente convida todos para sempre assistir, tomar um cafezinho com a gente, seu chá, o que você quiser. E lembrar que tem os cortes no Instagram, tem o Spotify, tem o O episódio YouTube. completo no YouTube. Escolha sua melhor plataforma. Muito obrigada.